A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 1, iniciando um novo trimestre aqui da classe dos adolescentes. Esse trimestre que nós vamos trabalhar sobre o tema Vivendo em Sociedade, e o tema da aula de hoje é o que é uma sociedade. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você pode nos ajudar também participando para a glória de Deus. Por gentileza, por favor, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EVD, que tem recursos maravilhosos para poder te ajudar. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando o trimestre e a lição de número 1 trata sobre o seguinte assunto: o que é uma sociedade? Para você iniciar bem, apresento o texto bíblico que está em João capítulo 17, do 15 ao 19, e também o destaque da lição, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Lê esse texto em sala de aula com os teus alunos e deixa Deus te usar também. Conforme John Stott, em teoria, o mundo, a sociedade desse mundo, é uma sociedade velha e decaída no pecado. Porém, a igreja, ela é uma identidade nova, redimida em Jesus, uma nova sociedade. Alguns teólogos acabam trabalhando essa questão de união entre o mundo e a igreja. E nós precisamos tomar alguns cuidados. Alguns caem até no princípio de entrar pela linha de pensamento que todos os seres humanos são vistos agora como filhos de Deus e não há necessidade de buscar a redenção em Jesus, não há necessidade de pedir o perdão dos pecados, de ter um relacionamento com Deus. Já outros permitem que o mundo dite o que a igreja deve fazer, onde a igreja deve agir, onde a igreja deve estar. O mundo passa a ditar nessa linha de pensamento o que a igreja deve fazer. E nós precisamos tomar cuidado com isso nessa sociedade decaída. Já outros acabam permitindo a visão em que a igreja e o mundo vivem de forma amigável. Como assim? Desde que o mundo não invada o território da igreja e a igreja agora não ganha o seu espaço no mundo, de forma que um não invada o território do outro. Todavia, a possibilidade que nós precisamos ter em olhar para a Bíblia é exatamente a possibilidade que Jesus instruiu os seus discípulos. A igreja está nesse mundo mal, nessa sociedade decaída, para impactar esse mundo, para influenciar esse mundo, para transformar esse mundo com a visão do Evangelho, para se infiltrar nesse mundo, vencendo os desafios desse mundo à luz da palavra de Deus. Por isso que você foi chamado para poder ser uma influência nessa sociedade. A aula de hoje procura demonstrar o nosso papel como discípulos de Jesus. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O que é uma sociedade? Conforme o autor da lição, ele traz para a gente o vocábulo da palavra sociedade em latim, que traz essa ideia de associação amistosa. A Bíblia faz questão de dizer que o primeiro homem foi criado sem companhia, ou seja, não tinha uma companheira. Deus, vendo aquilo, então cria a sua esposa Eva, conforme nós já estudamos na Bíblia. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A partir desse momento, nasce então a primeira sociedade. Essa sociedade é fundada no primeiro casal. Nasce ali agora o primeiro grupo social. Eles criam a sua família. E a partir daquilo, isso vai se ampliando. Todavia, por causa da consequência do pecado, a sociedade se tornou agora decaída. Caiu da vontade de Deus. Seguiu agora para as trevas, para o mal. A Bíblia traz a menção da palavra mundo também. O mundo na Bíblia pode ser traduzido da seguinte maneira: o mundo como plano de Deus para a salvação, onde demonstra o amor de Deus.
O mundo também pode ser traduzido como o mundo, aquele que guia os homens para o mal, e o mundo pode ser traduzido também como planeta, como essa ideia de toda a criação. Hoje o principal desafio para a Igreja de Cristo é essa compreensão do pluralismo religioso que está presente no nosso tempo. Nós precisamos ter esse olhar também em sala de aula. O que o pluralismo religioso procura trabalhar em nossos dias? O pluralismo religioso procura combater a identidade da igreja, a defesa da igreja. Eles começam a levantar argumentos em dizer que a igreja levanta a bandeira da existência de um único Deus, um único caminho, uma única verdade. Esse é o nosso princípio em Jesus. E começa a defender também, no nosso tempo, que a igreja ela age de forma autoritária. Não é bem assim. A nossa resposta para essa identidade do nosso tempo, para essa sociedade má, é apresentada da seguinte maneira, conforme John Stott. Nós acreditamos na importância de uma busca em uma harmonia global entre todos os povos. Mas também acreditamos que isso não custa a verdade. Nós não abrimos mão da verdade do Evangelho. Nós acreditamos que o Evangelho pode influenciar, sim, todos os povos na visão do reino. Nós não abrimos mão disso. Em segundo lugar, nós também acreditamos que o conhecimento das outras religiões que existem no nosso tempo é um conhecimento relevante, enriquecedor. Mas nós não podemos comparar as outras religiões como caminhos para Deus e renunciar à verdade do Cristo. O único caminho para a gente, mesmo diante de todas as religiões, é Jesus. Jesus, o Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Outro detalhe também que é um desafio dessa sociedade presente, que nós concordamos muito bem que as escrituras sagradas, elas culturalmente apresentam algo especial no seu plano aqui. Mas entendemos que por meio das escrituras, Deus falou e ainda continua falando aos nossos corações. Então as escrituras para a gente é exatamente algo especial que influencia o homem para a salvação nessa sociedade decaída. Outro detalhe que também precisamos destacar, que nós concordamos que o mistério supremo de Deus está além da compreensão humana. E isso as religiões dessa sociedade má e decaída descrevem. Mas tem um detalhe, nós acreditamos que esse Deus todo-poderoso, esse Deus transcendente é o Deus que se revelou no Cristo e ele se apresentou aos homens de forma encarnada e habitou entre nós, conforme está escrito em João 1,14. E nós concordamos que o nosso chamado é exatamente para poder ajudar os pobres, os necessitados, influenciar a sociedade, mas nós somos chamados, isso nós não abrimos mão nessa sociedade, para dar testemunho da verdade. Isso quer dizer que nós somos discípulos de Jesus. Eu espero estar ajudando você. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Mudanças sociais. Analisando historicamente a importância da sociedade, compreendemos que em diversos períodos da história, as sociedades sofreram então as suas mudanças. Tiveram períodos históricos que marcaram ali, a partir dessas marcas, houve mudanças na área da educação, na área da saúde, na área da política, influenciando aqui diversos fatores humanos, como, por exemplo, fatores que foram benéficos para a área da cultura na sociedade, para a área da influência e do crescimento educacional nesse processo em que nós estamos conhecendo. Nós sabemos muito bem que no nosso tempo existem pilares da sociedade que foram influenciados por essas mudanças, como a própria questão de influência econômica. Em nosso dia a dia, nós podemos encontrar revoltas políticas, como estão acontecendo agora no Afeganistão, no Iraque, por causa do Talibã. E isso aqui acaba influenciando a sociedade daquela localidade e todo o mundo também. 1 de Pedro 1,25 está escrito que a sociedade ela muda, ela é influenciada, mas a palavra de Deus
permanece para sempre. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não é alterada. A mensagem do Evangelho continua a mesma. A palavra de Deus revela para nós esse crescimento de Jesus. A palavra de Deus revela para nós esse aproximar da graça de Deus. Então, nós, como discípulos de Jesus, acreditamos que pela palavra nós podemos influenciar, apresentar a salvação, restaurar vidas. O Evangelho para a gente, ele tem um poder universal. Através do Cristo, nós entendemos que o Cristo trouxe uma influência muito grande para a sociedade. Tem um texto muito interessante, se Jesus não tivesse nascido, que traz essa ideia do impacto de Jesus no mundo. Com Jesus nós encontramos, por exemplo, esse impacto na cultura, na educação, na saúde, porque Jesus traz todas as respostas para a gente. Se eu estou ajudando você, por gentileza, deixa aí teu comentário. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. O terceiro ponto fala sobre Jesus e a sociedade do seu tempo. Jesus, quando veio em forma humana, ele marcou a sua sociedade, marcou o seu tempo. Ele deu um exemplo, e aqui segue o nosso papel também como igreja, como servos de Jesus, como crentes em Jesus, devemos marcar a sociedade. O que Jesus fez? Jesus, ele saciou a fome quando as pessoas lhe procuravam para ele pedindo ajuda. João capítulo 6, versículo 26. Jesus também participava até mesmo de festas do dia a dia, como um casamento. João capítulo 2, versículo 1 e 2, ele estava lá. Mas Jesus não se deixou influenciar pelo mundo. Como está escrito também em 1 João capítulo 2, 15, traz para a gente esse entendimento. Que se nós amarmos o mundo, a sociedade do nosso tempo, que é decaída e má, nós infelizmente não temos um relacionamento com Deus. Mas a partir do momento em que nós amamos a Deus nessa sociedade, influenciamos o mundo pelo Evangelho e pelo Reino, nós temos um relacionamento com Deus. Jesus sempre apontou para o Reino, sempre apontou para o amor do Pai. O que muda esse mundo é a esperança viva do Evangelho. E você, gente boa, precisa ser um instrumento de Deus para dizer isso para os teus alunos em sala de aula. Jesus, ele não excluiu as mulheres do seu tempo. Ele ajudou as mulheres, ensinando-as sobre o Evangelho. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 41. Jesus, ele realizou milagres nas casas das pessoas, ajudando os necessitados, visitou os desprezados, como o próprio Zaqueu, como está escrito em Lucas 19, 5 e 6. Ele não excluiu ninguém. Ele deu exemplo para a sua igreja. Ele deu exemplo da missão. E a nossa missão como igreja é ter essa visão integral de influenciar as pessoas, influenciar a sociedade, os lares, as famílias, para a glória de Deus, pelo poderoso Evangelho. O Evangelho muda tudo, gente. O reino muda tudo. E que você tenha isso em mente. O quarto e último ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Jesus enviou seus discípulos a uma sociedade carente. Jesus, ele envia a sua igreja para poder influenciar os povos. Lucas 10 e Mateus 10 fala sobre o primeiro enviar de Jesus, a primeira missão que ele dá aos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, está escrito para a gente, especialmente no versículo 19, que Jesus dá uma missão para a sua igreja, para os seus discípulos. Ele continua nos enviando para influenciar o mundo pelo Evangelho e não ser influenciado pelo mundo nessa sociedade. Lucas 10, 7 e 9, ele orientou os discípulos a serem exemplos, a ajudar as pessoas, a visitar as casas, a estender a mão, a falar do Evangelho. Isso aqui é discipulado puro, gente. O próprio Jesus deu o exemplo do discipulado. Nós devemos falar da verdadeira salvação, saudar as pessoas, propagar o Evangelho, influenciar o nosso tempo. Que Deus em Cristo use você pela palavra. Eu espero ter ajudado você até aqui. Que essa aula seja uma bênção na tua vida. Por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Se Deus falou contigo através dessa aula de hoje, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso também. Como estou fazendo em todas as nossas aulas, eu quero apresentar para você algumas dicas de leitura que vão te ajudar a entender ainda mais sobre esse assunto. Como dica de leitura, para que você possa aprimorar a tua visão nesse trimestre, eu quero te apresentar alguns textos. O primeiro texto é o da Braulia Ribeiro, um chamado radical, nosso chamado para ser a igreja nesse tempo. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse material, se você pode adquiri-lo.
Outro texto que eu quero indicar para você é o Discípulo Radical do John Stott. O material de John Stott é especial. Fala do nosso papel como cristãos nessa sociedade. Outro encaixe que eu quero indicar para você é essa coleção do John Stott, que traz uma perspectiva muito legal sobre a nossa influência como igreja nesse mundo. Aqui nós vamos encontrar o texto: o Evangelho, o discípulo, a Bíblia, a igreja e o mundo. Onde a igreja tem o seu papel em influenciar o mundo. Eu quero só mostrar para você esse texto do mundo aqui. Esse material é muito legal e fala sobre o nosso papel na sociedade desse tempo como igreja de Cristo. Gente, que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na lição de número 2, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: família, o nosso primeiro grupo social. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.